A semana passada o pastor começou a desenvolver um pouquinho o tema em Tiago, alguns temas. E eu queria continuar falando um pouquinho sobre Tiago. Tiago é uma das cartas mais maravilhosas que nós temos. Tá? Considerada uma excelência, uma das cartas do Novo Testamento. Inclusive, segundo alguns doctos, eruditos das Escrituras, se tu compara Tiago com algumas das outras cartas de Paulo, é com excelência, melhor ainda, a carta de Tiago. Tá? Esses são os eruditos que falam sobre isso. Porém, Tiago traz um evangelho muito prático. Tiago traz um evangelho na prática. Tiago, ele está pregando para a diáspora é a dispersão, semeado ao redor de, significa diáspora. Então aqui estava Jerusalém, e a diáspora é tudo aquilo que estava ao redor. Está falando para os crentes que estavam fora de Jerusalém. Aqueles crentes que acreditaram em Jesus, que estavam fora de Jerusalém. Mas o interessante é que Tiago, ele não acreditou em Jesus na primeira instância, tu sabia, né? Ele não acreditou em Jesus de primeira. Tiago era Jacob, conhecido como Jacob, do hebreu Jacob. Ele era o irmão, meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. Foi uma das pessoas que Jesus aparece para ele, depois da ressurreição, aparece para ele. E nesse momento, Tiago diz que tem uma mudança na mentalidade dele, e ele passa a ser um dos grandes rabi de Jerusalém. Ele passa a ser um dos grandes pilares da igreja de Jerusalém. Ele foi conhecido como um das pessoas que mais se dedicou ao evangelho de Cristo. Mas no começo ele não acreditou muito em Jesus. Mas Tiago, ele começa a falar esse evangelho prático para os irmãos da igreja da diáspora. Então, se a gente começa a observar alguns detalhes da carta de Tiago, que para mim é uma das cartas mais maravilhosas, e o pastor desenvolveu maravilhosamente bem domingo passado aqui. Se a gente começa a observar a carta de Tiago, a fazer uma leitura mais minuciosa sobre a carta de Tiago, nós começamos a ver que Tiago, ou Santiago, em espanhol é Santiago, em James, em inglês, Jacob, para os hebreus, é o mesmo Jacob que aparece lá em Atos como um dos grandes pilares da igreja. Esse homem traz um evangelho muito prático. Ele vai contra a religiosidade. É incrível. E eu pensava hoje, tu sabe que religiosidade, a definição de religiosidade são leis impostas pelos homens, tu sabia, né? Uma das definições de religiosidade são leis impostas pelos homens. Então muitas vezes a gente vive debaixo de uma religiosidade, porque a gente está debaixo de leis impostas pelos homens. Tu sabe que nós temos uma certa nomenclatura estou falando lindo hoje. Uma certa nomenclatura com respeito a algumas coisas do evangelho, que muito disso muitas vezes é religiosidade. Por exemplo, a sangue do cordeiro te cobrirá. Tu já escutou isso, não? Que sangue? Se tu fala isso para uma pessoa que acabou de se converter, diz: esses crentes são todos loucos. Sim ou não? Tu sabe que antigamente lá em Tessalonicenses, os cristãos, eles eram considerados pessoas canibais, porque a gente na ceia, a gente toma o sangue e o corpo de Cristo. Então pessoa que não tem entendimento, que não tem muito conhecimento, diz: esses caras estão comendo o corpo de Cristo, tomando o sangue de Cristo. Tem várias nomenclaturas, várias palavras, vários nomes que a gente coloca, que muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente fala isso. É muitas vezes por uma religiosidade que a gente traz, e talvez fomos ensinados, instruídos assim. Tem várias outras coisas que eu não vou tocar agora no momento, mas eu prego em alguns lugares onde eu não posso pregar se eu não estou com uma farda específica, com uma roupa específica, porque essa é a roupa do cristão.
De onde se tirou isso? Não se sabe, porque na Bíblia não diz nada disso. Enfim, leis impostas pelos homens. E tu sabe que quando a gente conhece o Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes a gente não é discipulado, a gente é doutrinado. Um dos maiores problemas que nós temos na igreja de Cristo, não estou falando de igreja como aqui o nosso quadradinho aqui de nossa igreja, estou falando da igreja de Cristo como igreja no mundo. Um dos maiores problemas que nós temos é a doutrinação. Não existe isso, doutrinação. Somos doutrinados e não discipulados. Nós fomos chamados para fazer discípulos. E fazer discípulos de quem? De Jesus. E como discípulos de Jesus, nós temos que instruir as nossas ovelhas, os nossos discípulos na palavra de Deus, não naquilo que eu quero que a palavra fale. Tem muitas pessoas que fazem com que a palavra fale coisas que Deus nunca falou. E começamos a colocar palavras na boca de Deus que Deus jamais falou. E isso é doutrina. E eu pego um texto fora de contexto e faço um pretexto e eu começo a fazer uma doutrina. E quando eu quero ter o controle, o domínio das pessoas, eu começo a usar isso a meu favor. Isso é doutrina. Não é doutrina, mas é adoutrinar a pessoa com certas leis que muitas vezes não estão aqui. E nós, para ver um irmão que se converteu, a mudança que a gente quer ver muitas vezes é física. E o irmão chega e usa o cabelo comprido, e usa a barba, e usa aquilo, e usa piercing, enfim. E o primeiro que a gente faz, não, tu tem que cortar o cabelo, tu tem que botar uma gravata, tu tem que se vestir assim, tu tem que se vestir assado. E nós começamos a encaixar, encaixar o irmão naquilo que eu quero que ele se pareça, naquilo das minhas crenças. E se ele não se parece aquilo, ele não é de Deus. Mas o Evangelho de Jesus é além disso. E o que Tiago começa a trabalhar é além disso. Não somente, obviamente que nós vamos refletir o caráter de Deus, e nós vamos mostrar quem nós somos em Deus através do nosso físico, e realmente tu sabe que isso acontece. Uma pessoa está em pecado, ele se converte, ele se arrepende, e a face dele, ele muda. Como também aqueles irmãos que lamentavelmente se desviam da verdade de Deus, a face dele também muda. É um princípio. E eu sei que isso acontece, mas Tiago, ele quer trazer um evangelho mais prático, não somente um evangelho judeu, um evangelho fariseu, onde tem muitas leis, onde sim temos leis, temos regras, mas isso não vai te justificar. O que te justifica sim é Jesus Cristo e Ele crucificado. Por isso Tiago, uma das coisas que Tiago fala muito, que é o versículo chave dessa carta de Tiago, é que a fé sem obras é morta em si mesma. E não está falando de que se eu não faço, se eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Não, Jesus já fez isso. Mas minha vida vai refletir, sem dúvida, aquilo que eu acredito, quem sou eu em Deus. Mas não uma religiosidade imposta por pessoas, e sim algo que é de dentro para fora. Tem uma palavra para isso que agora esqueci. É de dentro para fora. E a gente começa a ver a transformação na vida da pessoa de dentro para fora. A religiosidade quer que tu mudes a tua aparência e que tu comeces a falar e andar da forma que eu quero, o que as pessoas querem. Mas o Evangelho, ele vai trazer uma transformação aqui dentro. E Tiago, como um dos caras mais prático que nós temos na Bíblia, ele divide a sua carta em cinco, nós chamamos de segmento ou frações dentro da carta. O primeiro capítulo, ele vai falar sobre sermos aperfeiçoados na fé.
Nós precisamos nos aperfeiçoar na fé. Por isso fala das tribulações, fala dos momentos difíceis, fala de que apesar do momento difícil a gente precisa se manter firme com Cristo Jesus. E lembra que ele está falando para o pessoal que está fora de Jerusalém, que está vivendo um momento de perseguição. E a perseguição deles é muito diferente da perseguição nossa. Nossa perseguição hoje em dia é uma perseguição muitas vezes ideológica, de filosofias e pensamentos, e a gente se sente perseguido por isso. Não, a perseguição deles era que eles chegavam lá para arrebentar com a família, e com a família, com as crianças, com tudo que tu tinha. E aí Tiago diz: vocês precisam permanecer firmes na fé de vocês, aperfeiçoem a sua fé, independentemente das circunstâncias. Capítulo 2, ele fala da fé ao próximo. Uma fé ao próximo. E isso é tão difícil para nós. Por isso ele está sendo prático, gente. O evangelho de Jesus Cristo precisa ser prático. Muitas vezes temos muito conhecimento do evangelho, conhecemos muito das escrituras, e hoje com o Google e a internet a gente se aperfeiçoa muito em conhecimento. Mas o evangelho tem que ser prático. A prática da fé é manifestar o caráter de Deus para a vida de pessoas, para que ele possa ver em mim o evangelho de Cristo. Eu posso te falar de Gênesis e Apocalipse, do grego, do hebreu, do arameu, e se eu não reflito o caráter de Deus na vida tua, não adianta. Prega em todo momento, e se é necessário fala. Porque nós precisamos refletir. E o que está falando Tiago no capítulo 2, está falando da fé, mas sim do amor ao próximo. A partir do capítulo 3, a forma dele abordar a carta dele é diferente. Fala sobre quê? Sobre a língua. Começa a ser prático de meu irmão. A língua, um membro tão pequenininho, é como fogo. Ele consome, destrói. Se tu não consegue usar direito, se tu não consegue abordar, falar direito as bênçãos de Deus sobre a vida de pessoas, nós podemos destruir a vida de alguém simplesmente com palavras. E tanto quanto uma imagem ou quanto uma palavra, ela demora 20 segundos, 30 segundos, segundo os especialistas, para entrar na tua mente, e mais de 20 anos para sair dela. Tem pessoas que na igreja estão feridas e machucadas, não por uma surra, preferem levar uma não sei se chama surra, uma paliça, uma surra, preferem levar uma surra, do que palavras que têm desonrado suas vidas. Quantos que estamos aqui temos escutado palavras que até o dia de hoje elas estão ainda, voltam e voltam e voltam. E Tiago está falando, cuidado com a língua. Eu vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso também hoje, tá? No capítulo 4, ele está dando um ênfase. Agora começa a parte prática. Maior parte das cartas do Novo Testamento está na teoria e na prática. Principalmente Paulo, ele usa muito essa temática de escritura, teoria e prática. Ele ensina como deve ser e ele coloca em prática. E Tiago, a partir do capítulo 3, ele coloca isso em prática. Queridos, cuidado com a língua. E no capítulo 4 diz: fazer o que é bom. Faz o que é bom. Meu irmão, somos cristãos, representamos, somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós temos uma autoridade de Deus para que a gente possa fazer aquilo que é correto no ambiente onde eu estou. Meu irmão, cuidado com as murmurações, cuidado com estar falando do teu irmão, cuidado porque tu pode destruir a vida de alguém. Cuidado com tu estar falando coisa que tu não sabe. Tem pessoas que falam coisas que nem sabem. E fazer o bom. O que seria fazer o bom? O evangelho prático de Jesus Cristo. Amar as pessoas de uma forma prática.
Eu comecei esse culto hoje falando para ti, abençoa a vida do teu irmão. Por que isso? Porque muitas vezes, meu irmão, eu sei que isso não acontece aqui, mas acontece muito no meu país. Não, tem gente talvez hoje vendo lá, mas em outros países. Na África acontece muito. Chegam na igreja, participam do culto, se enchem da presença de Deus, sai da igreja, não cumprimenta ninguém, não abençoa ninguém, não conhece ninguém, não tem comunhão com ninguém. Não acontece isso aqui. E se tem uma pessoa que a gente mais ou menos não... Eu sou como sanguíneo hemorrágico que eu sou. Eu chego para todo mundo, eu cumprimento isso e aquilo e outro, mas tem pessoas que são um pouquinho mais... arratado, como é que se diz? Mais reservados. E eles de repente estão com vergonha, eles chegam aqui, e eles querem ter comunhão, e não tem coisa mais linda que dentro da nossa casa, a gente possa se sentir parte do lugar, sim ou não? É lindo quando a gente se sente parte do lugar. Mas muitas vezes a gente chegou, terminou o culto, nem terminamos de orar, e a gente sempre dá um ênfase, meu irmão, precisamos... Cumprimenta teu irmão, não vai embora antes de cumprimentar 2 ou 3 irmãos, dá um soquinho, um abraço, um beijo, enfim, tanta coisa. Mas cumprimenta que ele possa ver em ti o amor de Cristo. E uma coisa prática, simples. E no 5º capítulo de Tiago, Tiago fala, espera no Senhor. Esperem no Senhor. Orem e esperem. Orem e esperem. Tenha fé, tenha esperança. Queridos, é prático. O Evangelho de Cristo é prático. Fé e esperança. Tem muita gente na igreja, e talvez aqui em meio de nós, que estão sem esperança nenhuma. E talvez hoje eles estão chegando aqui com o coração sem saber o que fazer da sua vida. E através da tua vida Deus está confiando em ti, para que através da tua vida tu possas ser um canal de fé e esperança para a vida de pessoas. E eu estou falando de repente aqui na nossa igreja, onde supostamente e normalmente deveria ser assim. Porque eu sei que aqui não acontece de estar falando mal um do outro. Não acontece isso. De estar murmurando de um do outro, isso não acontece aqui. De julgar as pessoas sem conhecer, isso aqui não acontece. Isso acontece lá em outros países. Aqui não. A gente aqui não faz recepção de pessoas porque nós temos o Evangelho de Cristo, certo? Sim ou não? Amém. Aqui a gente não olha torto alguém que de repente não tem as mesmas características que eu, ou que não pensa igual que eu, ou que tem pensamentos diferentes a mim, ou ideias diferentes a mim. Então, não. Então diz, espera no Senhor. Espera sem cessar. Ora e espera. Orar é falar com ação, tu sabia, né? Oração é falar com ação. Não adianta orar sem ação. Muitas vezes, eu sempre digo que pessoas que muito oram, muita oração atrapalha. E eu vou explicar isso direitinho, porque Tessalonicenses fala orar sem cessar, certo? É que muitas vezes, estou com a garganta seca hoje. Muitas vezes a gente usa a oração como uma desculpa. Não, eu estou orando. Não, eu estou orando. Não, eu estou orando. Eu estou orando. Agora sim. Esse ano eu estou orando. Eu estou orando. Sim. Ora, espera, mas oração é uma ação. Tu tem que orar e colocar o pé no Jordão. Tu tem que orar e avançar. E Tiago, ele está falando sobre isso. Ora, espera, mas avança. Precisamos avançar. Tem coisas que Deus tem te prometido, que Deus tem falado para ti, que Deus tem dado uma palavra rema. Amém, aleluia. Vamos orar, vamos perguntar a Deus o momento, como, quando, mas avança.
Não podemos estar orando. Por isso eu digo que muita oração atrapalha, porque tem momentos onde a gente tem que colocar o pé no Jordão. Lembra o povo quando estava entrando na terra prometida? Diz sim, se santifiquem, orem e amanhã avancem. Coloca o pé no Jordão, que o Jordão vai se abrir. A oração na prática, ouvir e avançar, isso é o Evangelho de Cristo. E o que Tiago está falando é exatamente isso, meu irmão. Nós precisamos ter um Evangelho prático. A fé sem obra é morta. Capítulo 2, versículo 27 fala disso, 17 fala disso. Assim a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. E eu acho que nós não queremos ter uma fé morta. Acreditamos em Jesus, acreditamos no Senhor, acreditamos em que Ele é o Senhor da nossa vida, mas a nossa fé muitas vezes é teórica. É aqui. Porque a gente não está vendo hoje em dia as maravilhas do Evangelho, porque muitas vezes estamos limitados a um Deus muito teórico. Irmão, quem está falando isso para vocês é um cara que ensina a Bíblia, onde a gente tem que estar dando aula sobre as Escrituras. Lemos 10 vezes o livro, a gente estuda muito para ensinar a Bíblia. E uma das coisas que na sala de aula a gente faz, querido, o Evangelho precisa ter movimento e ação. Precisamos manifestar o amor de Deus para a vida de pessoas. E dentro das Escrituras, todos os Evangelhos de Jesus Cristo nos levam a isso, a uma fé prática. Dentro das cartas do Novo Testamento, a carta de Tiago, sem dúvida é uma das mais citadas em toda a Bíblia. Em todo o Novo Testamento, obviamente, né? Falando do Novo Testamento, tem frases que saíram de Tiago, como por exemplo, a fé produz paciência. Tu já escutou isso? Isso vem de Tiago. São versos que a gente corre. Normalmente a gente fala e a gente não sabe nem de onde veio. Por quê? Tiago. Outro, Deus não pode ser tentado. Tu já escutou isso, não? Vem de Tiago. Deus não pode ser tentado, vem de Tiago. Outra frase, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Estou traduzindo, não sei se é assim. Toda dádiva e todo dom vem do alto. Tiago fala isso. Cada um seja pronto para ouvir e tardo para falar. Capítulo 3, Tiago. Tem muitas coisas que a gente... sejam fazedores da palavra e não somente ouvidores. Sejam praticantes da palavra e não somente escutem. Tiago está falando, meu irmão, precisamos ser ativos na nossa fé. Não é somente escutar. É muito lindo chegar aqui domingo e receber uma palavra abençoada, que alguém ore por mim, mas eu preciso ser prático naquilo que eu estou acreditando, no meu credo do Evangelho. A prática. Tu já orou por quantas pessoas durante essa semana? Tu chegou para a vida de alguém e colocou a mão, deixa eu orar por ti. Tu é o braço estendido de Deus para as pessoas que estão te rodeando, que estão ao teu redor. Tu pode ser uma palavra profética no lugar onde tu estás, meu irmão. Prático. O Evangelho de Jesus, e Tiago está falando, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu confio em ti, confio nos teus dons, e o Evangelho precisa ser prático. Sejamos praticantes do Evangelho, não somente ouvintes. Precisamos ser ativos, atrair o reino de Deus, avançar no reino de Deus com nossos dons e aquilo que Deus tem te dado, meu irmão. A gente fica muito egoísta e egocêntrico. No teu trabalho tu tens sido parte da extensão do reino de Deus? Lá onde tu estás? Tu já falou com alguém? Posso te dar um abraço? Posso te dar uma palavra? Posso orar por ti? Se a pessoa não permite, amém, mas
Tu tem que ser parte disso, ser prático. Temos que ser ativos dentro do Evangelho. Isso sai de onde? De Tiago. Uma palavra rema. Meu irmão, usa redes sociais. Eu sei que aqui todos nós usamos as redes sociais, mas ninguém está interessado com o que tu comeu hoje. Bom, talvez alguns estão interessados. Mas usa essa ferramenta para abençoar alguém. Usa isso para abençoar a vida de alguém, para te aproximar e dar uma força para alguém que está necessitado hoje. O Evangelho, a carta de Tiago é isso. Tinha muita religiosidade. Os gnósticos já estavam trazendo o dualismo da crença deles para a igreja, para dentro da igreja. O espírito é bom e o espírito é bom e a carne é má. Esse dualismo começou a ser introduzido na nossa igreja. Por isso nós hoje, até o dia de hoje, nós temos algumas sequelas dos gnósticos. No secular eu faço isso, no espiritual eu faço aquilo, no secular eu sou isso, no espiritual eu sou aquilo. Não existe secular. Secular é desse século, que significa sem Deus. Eu não faço nada sem Deus, tudo que eu faço é com Deus. E isso é dentro do gnosticismo, o conhecimento. Eles introduziram isso na igreja, e hoje a gente começa a falar e a declarar essas coisas dentro da nossa igreja. E Tiago, ele está indo em contra desses sistemas de crença, porque não é somente o conhecimento, é a prática da palavra. E aqui, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, que tu vai dizer: João, agora sim tu está ficando meio louquinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu e eu, hoje, na maioria dos casos, temos mais capacidade e mais conhecimento das Escrituras que os mesmos discípulos no momento de Jesus. Com certeza. Com certeza nós temos muito além. Tem se abrido muito mais a nossa mente com respeito ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, que eles não tinham esse Novo Testamento que a gente tem agora. Eles não tinham o panorama completo de todas as Escrituras, como nós temos esse benefício de ter. Mas naquilo que eles tinham, eles eram práticos. E Tiago está falando isso. Precisa ser prático. Também Tiago fala que a fé em si mesma, se não tem obras, é morta. Não está dizendo que tu vai ser justificado pelas tuas obras, não. Deus te ama pelo que tu é e não pelo que tu faz. Está dizendo que a partir do momento que eu acreditei nesse Evangelho, as minhas ações começam a mudar. A minha forma de viver começa a mudar. A minha forma de reagir começa a mudar. A minha forma de tratar as pessoas começa a mudar. A minha forma de amar as pessoas começa a mudar. Por quê? Ele está trazendo um entendimento para a cultura judaica, onde eles tinham muito conhecimento, e principalmente os fariseus e saduceus. Eles tinham muito entendimento. Mas uma vez o pastor falou algo muito interessante, que eu usei isso, anotei assim como uma colinha. Qual era o problema deles? Era a motivação dos seus corações. Religiosidade. A religiosidade. Eles sabiam tudo direitinho como fazer, mas não colocavam isso em prática. Religiosidade. Muito preocupado com o que os outros pensarão deles. E eu sei que isso não acontece aqui em meio de nós. Não estamos preocupados com o que os outros pensam de nós, certo? Não estamos preocupados com isso. O que pensarão de mim se eu digo que eu sou cristão? O que falarão de mim se eu peço para o irmão para poder orar por ele? Não, como, João? Eu não posso no meu trabalho. Por que não? Por vergonha? Por medo ao que falem? Por quê? E Tiago diz: meu irmão, vocês precisam ser práticos. O Evangelho precisa manifestar na prática. E por isso fala que a fé sem obras é morta em si mesma. Não está falando da justificação da pessoa. Não é salvo pelas obras. É que a minha fé vai ser morta se eu não pratico ela.
tanto faz. Não faz a diferença. E tem igrejas por aí em outros lugares do mundo onde não fazem a mínima diferença. Não mudam nada o ambiente onde eles estão. E eu imagino que nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ser diferente. Nós queremos estar onde a gente esteja. Nós queremos fazer a diferença. Sim ou não? E esse fazer a diferença, não estou te falando de tu estar pregando todo dia em lugares diferentes, não. Fazer a diferença na tua casa, na tua família, com teus amigos, com teus pais, com teu tio, vô, enfim, com teu cônjuge. Fazer a diferença, porque o evangelho é prático. Praticar. Também Tiago diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O pastor já desenvolveu isso, eu não vou estar falando isso. Resista ao diabo, e ele. O livro de Tiago possivelmente foi a carta de Tiago possivelmente foi uma das primeiras cartas que se escreve no Novo Testamento. Se acredita que o ano 45 aproximadamente, depois de Gálatas, se escreve Tiago. Quer dizer que Gálatas foi uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Em torno de 42 a 49, primeira viagem missionária de Paulo. Depois de Atos 13, a gente vê quando Paulo sai com a sua primeira viagem missionária. Depois disso se escreve Tiago. Quer dizer que uma das cartas onde traz um fundamento diferente para exortação e prática do evangelho. É um livro muito prático, intensamente prático, onde ele exorta os cristãos a eles serem práticos. Abre tua Bíblia lá no capítulo 2. Desculpa, primeiro capítulo 1, versículo 22 e 23. Eu vou desenvolver somente 3 pontos, mas 3 pontos rapidinho, tá? Eu quero desenvolver 3 pontos dentro desses. Capítulo 1, versículo 22 e 23. Disse meu irmão, é assim, ó: sedes cumpridores da palavra e não ouvinte apenas, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha, se contempla no rosto natural do espelho, não consegue ver. Meu irmão, é muito importante nós obedecer aquilo que nós conhecemos de Deus. Conhecer das Escrituras é muito fácil. Agora, obedecer às Escrituras, obedecer a palavra de Deus. Aqui muitas vezes a gente chega e a gente escuta uma palavra abençoada, não porque seja minha igreja ou minha casa, mas a gente tem falado isso. Aqui nós somos muito instruídos, somos muito ensinados nas Escrituras. E aqui não trata de se maquiar uma palavra para que seja bonito, para que teu coração seja muito lindo e para que tu saias contente aqui. Não é a nossa intenção. Nossa intenção o que é? Pregar a palavra conforme aquilo que a palavra diz, não aquilo que eu quero que a palavra diga. Eu quero pregar a palavra e te ensinar a palavra conforme aquilo que a palavra diz. E nós aqui na nossa igreja, nós temos sido muito bem instruídos. O pastor tem um desenvolvimento de mestre. Eu não sou tão mestre, mas o pastor tem mais um desenvolvimento de mestre. Então, como eu acredito, eu falava isso na reunião outro dia, que a unção desce da cabeça. Todos nós somos direcionados a ser instruído pela palavra. Mas esse ser instruído pela palavra não é somente tu ter um conhecimento, é tu conseguir viver a palavra. É que a gente consiga viver aquilo que a gente é instruído. Um discípulo, um metates ou um talmidim é aquela pessoa que ele tem um coração disposto a aprender e a obedecer. Então nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos aprender e obedecer. Precisamos aprender e caminhar.
Não adianta eu estar cheio de conhecimentos se eu não consigo desenvolver a minha fé na obediência. Isso que Tiago está falando. Vocês têm muito conhecimento, vocês têm muito entendimento, vocês fazem tudo correto, mas vocês não conseguem obedecer. Religiosamente estão bem, mas a obediência de vocês não está sendo obediência fixa na palavra. Ter tempos de estudo bíblico é maravilhoso. Quem gosta de estudo bíblico aqui? Esse é o problema. São poucos os que gostamos de estudo bíblico. Como tu podes obedecer uma palavra se tu não gosta de estudar essa palavra? Acreditamos que essa é a palavra de Deus, sim ou não? Acreditamos que isso aqui é importante para nós, sim ou não? Certo que sim? E por que a gente não lê? E muitas vezes a gente lê e tem o entendimento, mas não temos a prática desse entendimento da palavra. Não mentirás, não adulterarás, não falarás falso testemunho. Quantas coisas dessas a gente realmente está colocando em prática? Tiago fala da língua, meu irmão. Tens fofocado de alguém? Tens falado mal de alguém? Tens falado sem saber de alguém? Por quê? Temos o entendimento da palavra porque a gente não obedece. E isso que Tiago está falando aqui no capítulo 1, versículo 22. Cuidado, meu irmão, com tu somente ter conhecimento e não prática. A nossa conduta precisa se manifestar. Nossa conduta como cristão precisa se manifestar na prática. Em cada dia, em obedecer a palavra de Deus. Qual foi a última palavra que Deus te deu? Que tu falou assim: nossa, essa palavra fez a diferença na minha vida. Tu lembra? Tu lembra qual foi a última palavra rema que Deus te falou? Sim ou não? Eu não estou te falando palavra que vem aqui do culto, do púlpito. Aquela palavra que no teu tempo de qualidade com Deus te falou. Essas carinhas de surpresa, que foi? Não estamos tendo tempo de qualidade com Deus? É isso? Eu consigo ver as caras de quase todos vocês aqui. Tem coisas que Deus quer te falar no íntimo. E Deus quer trazer na intimidade a revelação dEle. E a gente precisa ser obediente naquilo que Deus está falando no íntimo, da sua palavra. E se eu não consigo ter tempo de intimidade, como eu vou obedecer a palavra de Deus? É muito lindo quando a gente chega aqui. Eu sempre falo isso, meu irmão. Nós estamos numa sociedade, num mundo onde a gente quer tudo pronto. A gente não quer passar trabalho. A gente não quer passar tempo de estar lendo a Bíblia. Eu passei um livro hoje para uma pessoa que está começando a conquistar meu coração aos pouquinhos. Está começando. Eu passei um livro para essa pessoa porque eu sei que a leitura traz mudança na vida da pessoa. E o livro se chama Caçadores de Deus. Não sei se alguém leu. Um livro maravilhoso, muito lindo. Espero que ele possa ler. Se não esqueceu o livro lá em casa. Eu sei que ele esqueceu. Mas, querido, tempo de qualidade com Deus, tempo de intimidade com Deus. O maior legado que eu posso passar para os meus filhos hoje, no dia do pai, é o quê? Intimidade com Deus. Meu irmão, sabe por que a gente se surpreende? Essa carinha de surpresa. É porque a gente não estamos tendo o hábito de ter intimidade com Deus, tempo de qualidade com Deus. E aqui onde Tiago diz, vocês precisam ser obedientes à palavra. E essa palavra é aquela que vem no íntimo com Deus. Prática. É que nós temos um evangelho, lá no Uruguai, aqui não, muito superficial.
É muito lindo, é romântico dizer que somos cristãos, mas pegar minha Bíblia, pastor, tu sabe que nós na Chucrum temos um hábito, que é aquele tempo de meditação. Nós temos nosso caderno, a gente senta, pessoalmente eu tomo chimarrão enquanto eu estou com a minha Bíblia, o meu caderninho, eu medito num versículo, eu pergunto para Deus, falo com Deus, tenho aquele tempo com Deus, assim, muito bacana. Desde que eu comecei na Chucrum faz 20 anos, eu tenho o meu caderno, bom, é um caderno diferente, né, 20 anos. Eu tenho meu caderninho onde eu anoto cada palavra, onde eu anoto cada referência, onde eu anoto aquilo que Deus me falou. E tem momentos onde eu vou lembrar lá e ler lá atrás do que Deus me falou aquele tempo. E eu estou num momento difícil, e eu vou para lá, para aquilo que Deus me falou. E aquilo nutre em esperança a minha vida. Por quê? Porque obedecendo a palavra, mas aquela palavra que Deus te falou aqui no íntimo. Como está teu tempo de qualidade com Deus? É muito lindo aqui na igreja, a gente vem aqui, a gente recebe uma palavra, a gente ora, e é muito fantástico, e é uma unção, e a gente pode até repreender o diabo e orar por doenças, mas nada vai ser tão relevante na tua vida, quanto o teu tempo de meditação, de intimidade com Deus. Não mude, meu irmão, não troque por nada isso, porque isso vai fazer a diferença. E aqui a gente vai manifestar, sabe o que? Aquele tempo com Deus. E tu consegues perceber que a pessoa está adorando, que a pessoa está glorificando a Deus. Por quê? Porque ele tem aquele tempo com Deus, e a forma dele adorar é diferente. Porque aqui a gente manifesta a intimidade com Deus, sendo obediente à sua palavra. Mas eu sei que não acontece isso aqui. Mas tem gente que abre a Bíblia, sabe quando? No domingo. Quando o pastor chega aqui e diz: vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse. É a primeira vez que abre a Bíblia durante a semana. E depois no próximo domingo, meu irmão, Deus quer falar contigo. Deus está gritando contigo. Deus quer te mostrar coisas grandes e ocultas que tu não conhece. Mas isso é na intimidade com Ele. Obedece a palavra. Tiago está falando sobre isso. O efeito que a palavra vai ter na nossa conduta, nas nossas atitudes, como nós nos posicionamos de uma forma prática diante daquilo que nós estamos vivendo, é através de obedecer a palavra. Mas para obedecer a palavra, nós precisamos ter intimidade com a palavra, ter tempo de qualidade com a palavra, ter tempo de qualidade com Deus. Como está teu tempo com Deus? Como está teu tempo de qualidade com Deus? Outro ponto interessante lá em capítulo 12, versículo 17, do 14 até o 17. Pois, qual é o proveito, meus irmãos, se um homem dizer ter fé e não tiver as obras? Poderia a fé salvá-los? Se uma irmã ou um irmão estivesse nus, carente de alimento diário, algum de vós lhe desse, ide em paz, dissesse, ide em paz, enquanto vós se afastai-vos, e não lhes deres coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim, a fé, se não tiver obras, é morta de si mesma. Essa versão minha é muito boa. Meu querido, imagina toda essa catástrofe que a gente viveu. Imagina, aqui no sul, a catástrofe. A gente ficasse dentro da nossa igreja e simplesmente a gente, não, Deus abençoe nossos irmãos. Deus abençoe nossos irmãos. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos que estão em catástrofe. Irmão, isso não vai fazer a diferença nenhuma. Faz diferença nenhuma. No meio da catástrofe, nós precisamos chegar e colocar a mão na massa.
Nós, como Chucrum, até agora, estamos num centro de operação lá em São Leopoldo, onde equipes estão indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ainda continuamos limpando casa, ainda continuamos arrumando casa. Estamos desenvolvendo uma escola agora, onde é uma escola de construção, porque nós sabemos que tudo isso está passando e agora precisamos construir casas. Precisamos construir as casas que foram destruídas. Tem casas que a gente pode chegar lá e limpar, mas tem casas que não tem nada o que limpar. Precisamos construir essas casas. E nossa escola agora, que começou agora em julho, essa escola está sendo, os alunos estão sendo instruídos por pessoas da construção de como reconstruir casas. Por quê? Porque a fé precisa ser prática. Não adianta nada eu te dizer assim, eu vou estar orando por ti, estou orando por ti, mas tu está precisando. Meu irmão, eu preciso ser prático. Eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu quero mostrar o amor de Deus através das ações, através daquilo que Deus tem feito na minha vida. Tem muitas pessoas com dons aqui nesse lugar. E o que tu estás fazendo com os teus dons? Estás abençoando alguém? Estás sendo prático com alguém? Ou simplesmente está dizendo para ele, deixa que eu vou orar por ti? É fantástico, é muito boa a oração. No ambiente espiritual é fantástico. Mas ser prático vai fazer toda a diferença. Ajudar vai fazer toda a diferença. Eu sou testemunha disso. Vocês sabem que eu estou construindo minha casa. E vários dos que estão aqui, quando a gente não tinha como pagar um pedreiro, um obreiro, porque não tínhamos. Vários dos que estão aqui foram lá e passaram fim de semanas inteiros construindo, colocando parede, levantando um tijolo, colocando o teto. O pastor passou 2 dias conectando a água na minha casa, toda a parte da hidráulica. Muito lindo ficou. A gente puxa água com um balde agora. Não, ficou bom. Uma pressão aquela água com uma coisa de louco. Não, é isso, um coração ingrato, né? Ingrato é uma coisa. Mas muitos que estão aqui, e meu irmão, tu sabe como eu me senti amado por vocês? Quando sei que aqui nesse lugar se levantou ofertas para nos ajudar. Obrigado, meu irmão. Eu me senti muito amado. Pessoas que deixavam seu dia livre. Onde está como se chama o Nilson? Não estou vendo o Nilson. Mas o Nilson trabalhava toda semana. E no dia livre dele, ele ia para lá para me ajudar, para trabalhar, para rebocar. Lembra, pastor? Pastor passou 3 dias num metro quadrado de reboco. Esforço. Não. Emerson, meu irmão, um frio, lembra? Um frio. Cara, eu me senti muito amado, eu me senti muito acolhido por vocês. O Emerson, que graças a Deus que está aqui em meio de nós hoje, o Emerson fez toda a logística para a gente colocar o teto, lembra, Emerson? Até conseguiu um irmão que era especialista para colocar teto. O cara chegou lá e fez o teto da casa. O Emerson. Irmãos, cada um de vocês tem sido de uma forma prática na minha vida. E eu sou exemplo, eu sou muito grato a Deus. Pessoas que talvez não foram lá, mas nos ajudaram com alguma coisa, com uma oferta, com isso, com aquilo, com o outro. Isso é ser prático no Evangelho. Isso eu vejo Jesus através da tua vida, na minha vida. Isso é fantástico. Mas irmão, não simplesmente porque a gente é pastor, porque somos missionário, isso, aquilo, outro. Tem muita gente que está esperando algo prático da tua crença, daquilo que tu acredita. Eu me senti muito amado. Mas quantas pessoas estão precisando ainda de algo prático de ti? Talvez não é construir a casa, talvez fazer um favor, não sei, uma bênção, uma ajuda, um abraço, uma palavra de ânimo, não sei. Tantas coisas
que nós como cristãos temos tanto para dar, mas a gente se limita. Estamos tão limitados por não obedecer e não ser prático nas nossas obras. O que Tiago está falando, meu irmão, a fé em si somente vai fazer a diferença. As tuas atitudes vão fazer toda a diferença. Deus está confiando em ti, meu irmão. É muito lindo conhecer dessas escrituras, mas Deus está confiando em ti, para que através da tua vida pessoas possam conhecer um evangelho diferente, como o que Tiago está pregando. Um evangelho que faz toda a diferença, mas nas coisas práticas. Eu sempre digo uma coisa: tem coisas que Deus não vai fazer, tá? Deus pode até fazer, mas tem coisas que Deus não vai fazer, que Deus espera que nós façamos. Isso aqui, ó. Isso aqui Deus não faz, eu faço. Tu faz. Dá um abraço, dá um beijo, te dizer: vamos lá, irmão, estamos juntos. Ajuda. Sei, uma manifestação diferente. Tem coisas, esse calor humano Deus não dá, somos nós que damos. E tem pessoas por aí que estão necessitadas de um abraço. E eu já estou terminando, porque o próximo ponto que eu queria tocar, e é muito rápido, está no capítulo 3, meu irmão. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Presta atenção no que diz Tiago. Assim também a língua. Essa parte a gente não gosta de escutar, porque não é tão espiritual. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande mataria um pequeno fogo. Vede qual grande mataria um pequeno fogo, incendiaria. A língua é como fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamine todo o corpo, inflame o curso da natureza, inflamada pelo inferno. Tiago diz assim, ó: a tua língua, se tu fala mal, está sendo um instrumento de Satanás, de o diabo, para a vida de pessoas. É como fogo que consome. Meu irmão, Tiago está comparando a língua como um fogo que vem do inferno. Eu acho que a gente, na nossa sã consciência, a gente não quer ser instrumento de Satanás, sim ou não? Queremos ser instrumento de Satanás? Sim ou não? Então cala a boca. Se tu não tem o que falar, não fala nada. Tu sabe que tem pessoas que não têm o que falar e eles inventam alguma coisa para falar, alguma opinião. Cara, se tu não conhece, irmão, cala a boca, meu irmão, cala a boca, não fala nada. Se tu não conhece a situação que está acontecendo, não fala. Tu pode destruir a vida de alguém simplesmente por estar falando demais. E Tiago dá um ênfase nisso, diz que é um pequeno timão. O timão que guia, que direciona, aqui, né? Que direciona todo um barco. É uma pequena coisinha, a língua é como isso. Meu irmão, tem coisas que tu lançou e depois que tu falou, tu não tem mais como juntar o que tu falou. E Tiago está falando, a língua, muitas vezes nós não temos controle e podemos destruir, danificar a vida de uma família, de alguém, simplesmente por falar coisas que não sabemos. Instrumento de Satanás. A
O diabo usa a língua para dividir, para destruir e para condenar. Meu irmão, eu sei que não acontece isso contigo, mas cuidado com falar demais, cuidado por murmurar, cuidado com andar falando coisinha que tu não sabe. Tu sabe que não tem um fofoqueiro, murmurador, enfim, não tem um fofoqueiro se não tem quem escute. Tem muitas vezes, aqui não acontece, isso acontece em outros lugares. Não, porque o irmão, não, deixa eu te contar uma coisa para a gente orar. Que orar? Deixa eu te falar, tu sabe que o irmão, tal e tal coisa, mas é para que a gente possa orar. Querido, não, isso aqui é uma fofoca santa, não existe fofoca santa. Não tem um fofoqueiro se não tem alguém que escute. Tu está sendo conivente com ele. Então se a pessoa chega para te falar alguma coisinha, tu diz, para aí, não me conta, não quero escutar, não quero saber. Ou fala com ele. Eu tive com um irmão agora, faz pouco, um irmão que, de uma igreja qualquer, de um lugar qualquer, que ele saiu da igreja. Ele saiu daquela igreja. E ele chegou para mim, pastor, eu queria falar contigo, porque tal. Fala com o pastor, não fala comigo. Não, mas que tu conhece, tu homem de Deus, não quero escutar, não quero saber. Depois começou a contar outras histórias, fantástico, a gente conversou. Mas tem coisas que eu não quero escutar. E se tu tem a tendência à fofoca, que fala, Tiago lá, cala a boca. E se tem alguém que está te contando uma fofoquinha, não quero escutar. Não tem um fofoqueiro, não tem um murmurador. Se não tem quem escute, quer dizer que tu está sendo conivente. Se tu chega, pastor, o que acontece é que me falaram isso, aquilo, outro. Tu também é fofoqueiro. Eu gosto de saber algumas coisinhas, mas... mas é para orar. Mas, falando sério, meu irmão, cuidado que a gente se mete em cada lío, com cada problemas, por a gente falar o que a gente não sabe. Diz que a língua é perigosa, a língua destrói. Ninguém pode deter uma língua inflamada, porque vem do diabo e do inferno. Uma língua inflamada, meu irmão, destrói vidas. Destrói vidas. Cuidado com aquilo que tu falas. Lembra que o evangelho é prático. Eu posso conhecer muito do amor de Deus, mas tenho que manifestar o amor de Deus. Bem dizer é falar bem, mal dizer é falar mal. Cuidado. Sejamos práticos no evangelho de Cristo. Amém. Vamos orar. Vamos orar.